Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. Desde o início da tecnologia, o ser humano tem buscado formas de se entreter e se divertir, claro. Com o advento da eletrônica, os jogos eletrônicos foram criados como uma forma de entretenimento. Os primeiros jogos eletrônicos foram criados na década de 1950, mas foi apenas em 1970 que a indústria dos videogames realmente começou a decolar. O primeiro jogo comerciável viável foi o Pong, lançado em 1972 pelo Atari. O jogo consistia em uma simulação eletrônica de tênis de mesa, onde os dois jogadores controlavam paletas eletrônicas para poder bater uma bola virtual. O jogo se tornou um sucesso instantâneo, e em pouco tempo, os videogames se tornaram um passatempo mais populares cada vez mais no mundo. Com o tempo, os jogos eletrônicos evoluíram em termos gráficos, jogabilidades e recursos adicionais. Surgiram jogos de aventura, jogos de estratégia, jogos de tiro em primeira pessoa e muitos outros gêneros. Os videogames se tornaram cada vez mais sofisticados, incluindo elementos como narrativa perplexa em enredo, personagens e trilhas sonoras. Com a popularização dos computadores pessoais e consoles de videogame, a indústria de videogames continua a crescer rapidamente. Hoje, os videogames são uma indústria multibilionária que emprega milhares de pessoas em todo o mundo. Os jogos eletrônicos são uma forma popular de entretenimento para as pessoas de todas as idades e origens. Embora a indústria de videogames tenha enfrentado algumas críticas ao longo dos anos, a maioria das pessoas reconhece o valor dos videogames como uma forma de entretenimento e até mesmo de educação. Os videogames oferecem muitos benefícios, como melhor coordenação motora, desenvolver habilidades sociais e fornecer uma plataforma de aprendizagem. E à medida que a tecnologia continua a avançar, os jogos eletrônicos estão se tornando cada vez mais imersivos e envolventes com a sociedade. Já no início do século XXI, com o avanço da internet e a popularização dos computadores, os jogos eletrônicos se tornaram cada vez mais sofisticados e acessíveis a determinadas classes sociais. Com a evolução da tecnologia, surgiram consoles de jogos de última geração, como PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, que oferecem gráficos e recursos de jogabilidade cada vez mais realistas. Os jogos eletrônicos se tornaram uma das formas de entretenimento mais populares e lucrativas do mundo. Em 2020, a indústria de jogo eletrônico gerou uma receita de mais de 170 bilhões de dólares em todo o mundo. No entanto, com a popularidade e o lucro vem a responsabilidade. O desenvolvimento de jogos eletrônicos, muitas vezes focados em atender às demandas do mercado e maximizar o lucro, o que pode levar a jogos violentos ou sexualmente explícitos, que pode também afetar negativamente o público mais jovem. Além disso, o vício em jogos eletrônicos se tornou uma preocupação crescente em todo o mundo, especialmente entre adolescentes e jovens adultos. O excesso de tempo gasto jogando pode afetar negativamente a saúde física e mental, e até mesmo prejudicar a vida social e profissional. Portanto, é importante que a indústria de jogos eletrônicos e os consumidores assumam a responsabilidade de garantir que os jogos sejam bem desenvolvidos e de forma responsável, e que os usos dos mesmos seja equilibrado e saudável. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas cabe nós a usá-la de maneira sábia e responsável. Embora a tecnologia também tenha trazido muitos avanços, e benefícios para a sociedade, também precisamos estar cientes dos riscos e os problemas que podem surgir com o tempo. Um desses exemplos é o desenvolvimento dos videogames, que se tornaram cada vez mais realistas e viciantes. Embora a maioria das pessoas possa desfrutar de jogar videogames sem consequências graves, o excesso de uso pode levar a problemas de saúde mental, como a depressão, ansiedade, isolamento social. E além disso, muitos jogos violentos podem ter um impacto negativo na mente dos jovens, levando ao comportamento agressivo e até mesmo violento. Também há preocupações sobre a forma de como os videogames estão sendo usados como ferramentas de marketing para produtos e serviços questionáveis, bem como sobre como estão sendo usados como ferramentas de treinamento para o exército e até mesmo para grupos militares.
Embora os videogames possam ser de forma divertida e envolvente de entretenimento, precisamos estar sempre cientes dos riscos e os limites para o seu uso. É importante garantir que a nossa sociedade esteja usando essa tecnologia para o bem e não permitindo que ela se torne uma fonte de problemas e desafios para o futuro. Mas voltando para a análise do videogame apresentado no início deste vídeo, tivemos um impacto muito grande em todo o solo brasileiro devido a essas falas do atual presidente do Brasil. Segundo alguns especialistas, o que ele trazendo esse tipo de fala e contexto, é um verdadeiro desgoverno em relação a toda a indústria multibilionária e que cada vez mais é importantíssima para a economia e para a cultura internacional. Os mesmos também concordam que para as crianças o videogame é cultura, é arte, o videogame é a fonte de renda, é a criatividade, é tão importante quanto as pessoas doentes que utilizam também o videogame para tratamentos terapêuticos e também para a educação. Hoje, através de dados, percebemos que o Brasil é um dos maiores consumidores de games do mundo e que gera muito além da interpretação tela-consumidor. Apenas um pequeno número de pessoas aborda a discussão de maneira crítica e aprofundada, e geralmente essas abordagens recebem mais atenção do que discursos mais chamativos. O fenômeno do pânico moral no qual o presidente se envolveu é interessante e preocupante, pois ele permeia tantas discussões conservadoras quanto os progressistas. Embora seja mais forte entre grupos geracionais, o que cresceram com os videogames, a argumentação de que essa nova mídia é estranha, violenta, chula e perigosa, e deve ser regulada com a mão firme, não inova. Por outro lado, os fãs de videogames se opõem a essa questão e defendem que os jogos são capazes de promover diversos tipos de aprendizado, fomentar conexões sociais, proporcionar experiências únicas, entre outras coisas positivas. Vale a pena lembrar que os jogos também têm sido cada vez mais utilizados em contextos de negócio, marketing, por meio de gamificação que utiliza elementos dos jogos em ambientes não lúdicos para aumentar o engajamento com marcas, vendas, mudanças de comportamento de funcionários, integração de equipes, entre outros. Se os jogos são capazes de influenciar o comportamento das pessoas, as interações sociais e até mesmo ensinar de maneira positiva, por que não podem influenciar negativamente também? Uma resposta simples seria que os jogos podem servir a propósitos distintos e gerar resultados opostos, defendendo o conteúdo em questão. No entanto, essa resposta relativiza a mídia de tal forma que acaba por minar qualquer análise crítica sobre o assunto. Além disso, é importante lembrar que muitas vezes o extremismo e a violência presentes dentro das comunidades jogadoras estão mais ligados a grupos formados ao redor dos jogos, suas culturas e suas práticas, do que diretamente aos jogos em si. Não se trata apenas de abdicar de perspectivas simplistas, como a de que o videogame determina comportamentos ou de relativizar o papel dos jogos. É preciso entender que os objetos tecnológicos e midiáticos são consumidos de forma negociada entre indivíduo e objeto. Enquanto o jogo limita as possibilidades de ação, os jogadores atuam sobre ele através das suas próprias interpretações, imaginações e objetivos. A responsabilidade pelo fomento de comportamentos em relação de jogos e entre jogos, mas é a realização dos jogadores que é comprometida. O problema de ódio, misoginia, racismo, entre outros males dentro da comunidade de jogos não são novos. As questões e são os jogos responsáveis por esses ideais ou se são apenas um fio condutor da relação entre indivíduos. Os videogames são poderosos meios de comunicação, de conexão e assim como redes sociais que muitas vezes se recusam a tomar medidas efetivas contra o ódio online. Dessa forma, o problema não seria apenas os jogos, mas sim a forma com que as pessoas utilizam essas mídias e tecnologias. O pânico moral em torno dos jogos pode encobrir questões mais profundas e complexas que precisam ser analisadas de forma crítica e cada vez mais aprofundada. Com isso, é necessário entender que a negociação agêntica entre o indivíduo e o objeto é essencial no consumo de objetos tecnológicos e midiáticos, incluindo os videogames. Os jogos podem se enquadrar em diversas possibilidades de ação, mas os jogadores agem sobre esses jogos através das suas próprias interpretações e objetivos, tornando-se cada vez mais responsáveis pela realização
e comportamentos sobre a sua relação. O pânico moral em torno dos videogames muitas vezes são baseados em retóricas redutistas e rasas. Podem encobrir problemas reais que afetam a sociedade em geral, como a falta de regulamentação adequada em relação ao conteúdo midiático e a perpetuação de preconceitos e discriminações em diferentes esferas sociais. Compreender o papel dos videogames na sociedade é a nossa cultura, é um tema complexo que requer uma análise crítica e aprofundada. Abandonar visões simplistas e binárias sobre o assunto é fundamental para podermos avançar nossa discussão e explorar tanto o potencial positivo quanto os problemas que podem surgir a partir do consumo de jogos eletrônicos. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar a explorar assuntos relacionados à tecnologia, cultura e sociedade, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Acompanhe todas as nossas publicações e junte-se a nós nessa jornada de reflexão e aprendizado. Valeu!